Bom, hoje é dia 2 de novembro, a gente vai fazer o gerenciamento semanal da conta, né, do projeto, operando os $100 sem na conta sem stop, de acordo com o gerenciamento pela margem, né? Como a gente está? Vamos ver aqui o MQL5 da conta. Pode ver que aqui a gente tem... Eu só vou buscar uma ferramenta aqui, só um segundo. Cadê? Ok, agora aqui assim, pode ver aqui que a gente tem aqui no canto esquerdo, a gente tem aqui, ó, dias de negociação, aqui, ó, tá aqui, último negócio, né? Tá vendo aqui, ó, o último negócio, 10 dias atrás, né? E como é que tá a situação da conta, né? Então aqui é aquela conta da FBS, conta Cents, que ela mostra um capital operacional aqui, né, de $10.000, mas na verdade, né, em dinheiro real, são os $100 da conta Cents, né? Então, como a gente está? Por enquanto só teve aqui, a gente só tem registrado uma operação fechada até hoje, de lucro líquido aqui, 6,48, a partir de todas aquelas ordens que a gente já abriu. Pode ver que a gente tem aqui negociações, ela mostra aqui no centro, no MQL5, onde ele mostra as negociações já feitas, né? Então aqui ele tem o gráfico, né? Onde ele mostra aqui, ó, negociações com lucro 100%, negociações com perda 0%, porque a gente não fechou nenhuma, né? Negativa, atividade de negociação, etc. Né? Aqui no crescimento da conta ele ainda mostra um 0%, porque o lucro é muito de valor muito pequeno, né? Frente ao saldo da conta para causar alguma alteração aqui. Mas no link do MQL5 tem aí na descrição do vídeo, todo mundo pode acessar e ver aí, vai ter o histórico de negociação, né, os depósitos feitos, a estatística de performance da conta e as ordens abertas e tal. Então tá aí o MQL5 dela dessa semana, como é que tá hoje. Vamos lá, aqui, última vez que a gente fez ordens e checagem da conta fazem 10 dias, né? O que a gente tem que levar em consideração hoje? A gente está vendo essas notícias da pandemia. Hoje foi anunciado, né, um segundo lockdown importante na Inglaterra. Está confirmado essa semana. Foi, né, a Alemanha também entrou em um outro lockdown pela pandemia, também parcial. Né, e tem isso, a França também está entrando com restrições mais severas. Então, o que a gente pode esperar? De 10 dias para cá, as notícias com relação aos efeitos da pandemia têm sido piores um pouco. Então, de uma maneira geral, se a gente pensar as nossas ordens que ficaram em valor, nossas ordens abertas, que tiveram valor negativo aumentado da semana passada para cá, nesses últimos 10 dias, então quer dizer o quê? Que se continuar vindo notícias negativas a respeito da pandemia, a tendência é de que essas ordens vão ficar numa situação cada vez pior. Então, levando isso em consideração, né, lógico que você pode fazer uma análise fundamental muito mais esmiuçada sobre cada par de moedas, sobre cada país, etc. e tal. Mas dentro dessa proposta de fazer o gerenciamento mínimo básico, né, toque de caixa rápido, uma vez por semana e tal, a gente vai fazer só essa consideração geral. Então o que a gente vai olhar? Vamos ver aqui o primeiro par de moeda, dólar australiano contra o canadense. O que a gente tem aqui? Né? A gente está abrindo aqui no nosso gráfico mensal. A gente tem uma situação que a gente já tem uma ordem aberta aqui, que tem mais de 10 dias aí, pelo menos, né? E você vê que no caso desse par, não teve grandes alterações, né? Ele teve uma queda e recuperou já um pouco e está virando o mês, abrindo o mês, mais ou menos na mesma posição em que a gente já tem a ordem aberta. Então, por enquanto, nesse par, a gente não vai fazer nada. Mas se a gente olhar o gráfico mensal aqui, ó, diminuindo um pouco o zoom, o que a gente enxerga? Vamos pegar essa linha de tendência de baixa aqui. Deixa eu
Vamos atualizar essa análise aqui. A gente vê que aqui no mensal a gente tem uma tendência de baixa aqui, né? Ela já tinha tido um teste anterior aqui que falhou, né? Mas agora, depois dele registrar essa mínima aqui embaixo, na subida ele rompeu essa linha de tendência de baixo, né? Ele foi aqui em direção à média de 200, agora ele voltou, parou aqui na média de 20 períodos, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está registrando uma reversão da tendência, né? Uma reversão da tendência principal aqui. Provavelmente, o que ele vai vir fazer? Ele vai estar fazendo um teste da região aqui, mais ou menos no nível do rompimento, para provavelmente, a partir daqui, ele entrar numa outra pernada de alta, né? Então, o que a gente vai fazer? Por enquanto, nada. Se ele avançar para alta, a nossa ordem aqui vai começar a ficar positiva. Ou então a gente vai esperar e vai ver se ele vai vir testar a região da linha de tendência de baixa aqui novamente, numa região um pouco mais baixa, para a gente fazer uma entrada daqui a alguns dias aí, uma semana, 10 dias, talvez 15 dias, ou no mês que vem, a gente fazer entradas melhores em níveis mais baixos aqui, né? A gente tem que levar em consideração que quantas ordens a gente pode abrir na conta, né? Então, antes da gente pensar em colocar ordens, a gente tem que ver quantas ordens a gente já tem abertas aqui, né? Então, vamos ver. Vou contar as ordens agora. Tá. Eu dei uma pausa aqui, né? Desnecessário perder tempo aqui. Então é o seguinte, tem 52 ordens abertas. Se você quiser, você pode pausar o vídeo aí e marcar uma referência aqui e contar elas aí na pausa, vai ver que tem 52 ordens abertas das 100 ordens possíveis que a gente pode abrir para esse saldo agora, né, conforme a estratégia. Se você está pegando esse vídeo, pegando o bonde andando, né, assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu recomendo que assista os vídeos iniciais de apresentação sobre o conceito da estratégia e tudo, pega desde o começo para entender o que a gente está falando, né? Então vamos lá, se a gente tem 52, eu posso abrir 48 ordens ainda para esse saldo, né? A gente vai ver o que a gente vai fazer a partir de agora. Então aqui, no caso do AudiCAD, eu vou esperar mais dias para ver se ele vem mais embaixo aqui, para que a gente possa abrir ordem numa posição melhor. O próximo par, o dólar australiano contra o franco suíço. O que a gente tem? Nesse caso aqui, ó, no gráfico mensal, a gente está vendo, a gente já tem 1, 2, 3, 4 ordens abertas aqui, e o preço ele está um pouquinho abaixo da última ordem que a gente abriu, né? Então, assim, todas elas estão um pouco negativas aí. Se a gente for olhar aqui, dólar australiano contra o franco suíço, vamos ver aqui quanto estão os valores aqui, cadê? Vamos ver por ativo, né? Selecionar aqui por ativo, aqui, ó. A gente tem ordens aí, ó, menos 10, menos 14, né? Em torno desses valores negativos aí. Então, o preço ele está mostrando no mesmo similar ao gráfico anterior, né? Ele está mostrando aqui uma tendência de baixa, só que nesse caso ele ainda não mostrou o rompimento dessa tendência. Você pode ver que essa tendência aqui ela é antiga, né? Ela vem respeitando desde, né? Desde 2014 aí que o preço está mais ou menos respeitando essa linha de tendência de baixa. Se você pegar um movimento um pouco mais recente, tudo bem. Vamos lá, a gente teve uma inclinação mais, né, a tendência de baixo lá deu uma acelerada, né, ela ganhou um pouco de intensidade, tanto que ela aumentou o ângulo da linha de tendência aqui a partir de 2019, e agora que esse ano ela rompeu nos últimos 3, 4 meses aqui e estaria voltando para fazer um reteste, né, da região rompida aqui, para talvez daqui ela entrar numa pernada de alta. Então, o que a gente pode fazer? Compensa eu entrar numa nova quinta ordem aqui, um pouquinho abaixo das outras, pretendendo melhorar o preço médio? Não, porque não vai fazer muita diferença, né? Uma ordem de 1 centavo contra as 4 que já tem abertas aqui, com esse pequeno diferencial de espaço aqui, não vai fazer muita diferença, né? Então, o que é mais inteligente a gente fazer aqui? A gente esperar um pouco, né? Vamos ver, ó. Se você considerar essa mínima maior que a gente tem aqui no gráfico, o que ela é? Ela é exatamente o período que a gente teve da crise mais, né, o período mais agudo da crise da pandemia, né, o cisne negro que a gente teve aí entre fevereiro e março deste ano, né? Então,
O que a gente pode esperar? A gente acredita que a gente vai ter um mergulho tão intenso, sim, do mercado, se a situação da pandemia continuar complicando? Eu acho que não. Mas, de qualquer forma, a gente tem essa região aqui, né, que foi onde chegou aí em março. Então, assim, talvez não vá até lá embaixo, mas pode ser que venha testar essa região aqui de abertura e fechamento dessas barras, né? E você vê, a gente está falando de um movimento que seria o quê? 2 ou 3 vezes maior do que o movimento que a gente já teve desde da ordem mais alta que a gente abriu aqui nesse par. Então, eu acho que vale a pena a gente esperar para a gente só abrir novas ordens nesse par se o preço realmente vir, ah, pelo menos, ou aqui na linha encontrar de novo a linha de tendência de baixa junto com a linha do canal aqui do Kapizak, ou então pelo menos aqui próximo a esse suporte de abertura e fechamento dessas barras dos meses de fevereiro e março de 2020 aqui. Aí sim a gente coloca uma entrada nova aqui, a gente vai ter um diferencial significativo em relação às ordens que já vão estar bem negativas, né? Mais antigas aqui em cima, né? Então, por enquanto, eu não vou abrir nenhum. Ele ainda vou esperar para ver se o preço chega numa posição bem mais baixa aí, né? Vamos ver se essa coisa da pandemia vai se complicar mais nas próximas semanas ou não. Vamos lá. No caso do dólar australiano contra o iene japonês, a gente está mais ou menos na mesma situação. A gente já tem aí, ó, 3 pares aí nessa situação. Esse aqui é o que a gente tinha deixado aquela ordem limite na espera, né? Para caso o preço venha fazer isso que eu falei no par anterior ali, é o que a gente estava esperando ele fazer aqui no caso do Audi JPI. Ele vir testar essa linha de tendência de baixo, a região do rompimento aqui, para depois ele retomar alta e subir. Então a gente deixou uma ordem limite aqui. Vou deixar ela aí ainda, vamos ver se ela vai, se o preço vai chegar até nela e vai funcionar. Pode ser que ele venha mais embaixo aqui ainda, né? Então, por enquanto não vamos fazer nada aí. Vamos ver o dólar australiano contra o neozelandês. A gente está no gráfico mensal, a gente está bem abaixo da média de 200, que é essa linha azul aqui em cima, né? Aqui. A gente está numa região aí intermediária do canal. Você vê que ele está bem na média de 20, né? Na média de 20 períodos aqui. Então, o que a gente pode fazer? Ele está baixo o suficiente para a gente entrar com uma ordem de compra aqui em relação à média, em direção à média de 200? Talvez, mas pelo que a gente viu, o dólar australiano, o que ele está fazendo nos outros pares? Ele está ou ele vinha numa pernada de baixa, né, com relação às outras moedas, né, mas ele pode estar demonstrando uma virada. Vamos esperar um pouco, ver se ele confirma aqui uma virada para alta aqui, ou vamos esperar um pouco para ver se ele vem mais embaixo aqui, pelo menos nesse suporte, que ele já testou aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, essa daqui, né, ele está trabalhando num range, né, olha lá. Então, o que a gente faz no range? Né? Se a gente estivesse operando price action normal com stop numa conta tradicional aí, o que a gente faz no range? Segundo o All Brooks, né? A gente vende em cima e a gente compra embaixo com alvo para média, né? No nosso caso aqui, não interessa para a gente fazer as vendas, mas interessa para a gente fazer as compras, né? Então, o que eu vou esperar? Eu vou esperar ver se ele vai vir no fundo desse range para daí a gente fazer compras nessa região, né, aqui, com alvo ou para a região da média do range, pelo menos os alvos mais curtos, ou para o topo do range, que coincide com a média de 200, para os alvos mais longos. Mas a gente vai esperar, não vou entrar com nenhuma compra nele hoje ainda não. Audi USD, olha lá, vamos ver, vamos corrigir aqui essa linha de tendência de baixa aqui. Ó, ele rompeu a linha de tendência de baixa, está vindo testar a região do rompimento, está aqui na média de 20, vou ampliar um pouquinho aqui para ver melhor, né? Ele está aqui agora na média de 20, talvez querendo indicar para subir, né? A gente já tem uma compra ali um pouquinho acima,
Ó, eu vou voltar o áudio né, contra o do neozelandês. Olha só, esse ele está bem no meio do range, né, o que a gente tinha olhado anteriormente. No caso do dólar australiano contra o dólar americano, olha aqui, é, ele já está, ele não está saindo de um range, né? Ele está saindo de um rompimento de uma tendência de baixa. Pode ser que ele forme um range aqui agora. Então, assim, a gente já tem uma entrada aqui no risco, né? Numa posição uh, que está um pouco negativa ainda. E então a gente poderia entrar com uma segunda ordem aqui hoje já, ou a gente pode esperar. Eu, como nessa semana eu estou mais tendencioso, né, a guardar munição para caso a situação econômica, né, mundial aí piore, ou que as nossas ordens negativas continuem ficando cada vez mais negativas nos próximas semanas, nos próximos meses. Então eu prefiro guardar um pouco de munição. Então eu vou ser mais cauteloso agora nessa semana. Então eu não vou fazer nenhuma entrada aqui ainda não. Eu vou esperar e vou acompanhar ele aí para a semana que vem, ver se ele vai vir mais embaixo aqui, pelo menos na parte inferior do canal. Porque eu estou considerando também que ele tem esse histórico todo à esquerda aqui, né? Onde ele já trabalhou bem abaixo da região do preço atual hoje. Então não vamos fazer nada aí não. Dólar canadense contra o franco suíço. Olha como a gente está. Nós estamos trabalhando num range ainda aqui, né? Bem abaixo dessa região onde a vida inteira o par trabalhou, né? Nessa região toda mais acima aqui da região do preço, né? E a gente está num fundo bem interessante aqui para compra, tanto que a gente já fez algumas entradas aqui, né? Uma, duas, três, quatro entradas. O preço hoje ele está mais ou menos em cima das entradas que a gente fez, né? Então não tem muita diferença em relação às semanas anteriores. Você pode ver que agora ele está até começando depois de uma barra, duas barras de baixa que fraquejaram aqui, dois dojis de baixa, ele está iniciando uma barra positiva aqui. Pode ser que agora ele ainda continue trabalhando nesse rangezinho pequenininho aqui dos últimos meses, né? Abaixo desse outro range maior aqui. Ou pode ser que agora ele queira pelo menos voltar a trabalhar nesse range aqui, talvez, né? Com essa expectativa que a gente fez as ordens de compra ali. Já tem as ordens, já estão colocadas aí, então por enquanto assim, se ele não vier mais embaixo, a gente por enquanto não precisa colocar mais nenhuma ordem aí. Vamos ver, dólar canadense contra o iene japonês. A gente tá, vamos ver, corrigir essa linha aqui. A linha de tendência de baixa dele, só que ó, ele ainda está respeitando essa linha de tendência de baixa. Ele veio, já fez um teste de fundo aqui, há uns 8 meses atrás, né? Ele tocou 3 vezes aqui nessa região aqui do fundo, sendo que é uma região que ele já segurou o preço lá atrás como suporte, né? Aí há anos atrás. Vamos esperar agora ver se ele vai vir de novo aqui, né? Pelo que parece, ele está fazendo essa sequência de movimento, né? Ele veio aqui, né? Ele está fazendo esse zigue-zague aqui atrás, ele bateu na linha de tendência de baixa aqui, aí, opa, agora o que a gente espera é o quê? Que ele venha mais uma vez aqui no fundo antes de vir testar ela novamente, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai esperar ele chegar aqui no fundo para a gente entrar com uma outra compra aqui. Tá legal? Não vou fazer nada nele também. Franco suíço contra o iene japonês. Continuamos aqui na metade do canal do Kapizak, no meio do caminho, juntando aí ó, a linha da média de 20. A gente ainda está trabalhando acima da média de 200, mas não tem nada que indique aqui por enquanto que a gente possa realmente estar vindo buscar a média de 200 aqui mais abaixo. Se a gente vê essa linha de tendência de alta suave que ele veio respeitando aqui, pode até ser que ele venha fazer uma pequena pernada aqui agora, né? Mas ainda, sei lá, a gente tem uma região livre para ele subir aí de risco para um alvo muito pequeno, ou para talvez 1 para 1 no alvo para média. Não vou dizer que seria errado a gente colocar uma ordem de venda aqui com alvo para média de 200, mas eu acho que dá para a gente esperar um pouco.
né, considerando que a semana está sendo mais cauteloso, não vou fazer nada aí por enquanto não. O euro contra o dólar australiano. A gente está na região aqui, né, de ainda possibilidade de venda. Ele está bem em cima da ordem de venda que a gente colocou nas últimas semanas. Então, diz que a gente, né, não estava errado. Estamos esperando isso andar a nosso favor ainda. No euro contra o dólar canadense, a gente está na mesma situação também. Ele está segurando aqui. A gente já tem ordem de venda colocada, com alvo para média, não mudou nada. Euro contra o franco suíço. O que a gente tem? Ó, aqui ele veio, que parece aqueles pares do dólar australiano, né? Ele veio a linha de tendência de baixa, ele rompeu ela aqui, né? Depois de testar, vamos lá. Depois de testar o fundo, ele rompe a linha de tendência de baixa nessa região. Ele vem na média de 20 períodos, volta para testar a linha de tendência de baixa novamente. Ele está vindo testar ela abaixo da região onde foi feito o rompimento. Então, eu acho que aqui pode ser que ele venha mastigar aqui um pouquinho ainda, fazer um rangezinho nessa faixa aqui onde ele está, né? Mais ou menos aqui, onde a gente já tem as compras. Ou pode ser que ele venha testar esse fundo aqui novamente, mas ainda pelo lado de fora da linha de tendência de baixo, né? Fazendo um pequeno zigue-zague aqui, respeitando ela, tentando descer mais um pouco, talvez antes dele partir para cima novamente. Então, ele ainda está muito próximo das ordens anteriores que a gente fez. Vamos esperar para ver se ele desce mais para a gente fazer mais alguma, entrar com mais alguma posição aí. Euro contra o GBP. A gente está trabalhando lá no topo ainda. Ele começou a descolar, né? A gente tem lá 2, 3, 4 ordens de venda aqui, né, com alvo em direção à média, né, e que estão numa posição bem interessante. Agora você vê que ele vinha trabalhando nessa região de range aqui, né, aqui acima, ó, e a gente está bem no topo do range ainda, que ele já testou várias vezes aqui, vindo para o alvo aqui na região na altura da média de 200, que seria o fundo desse range aqui. Está numa posição bem bacana ainda, bem interessante. A gente já tem 4 ordens colocadas aí. Então, se fosse colocar mais alguma ordem hoje, talvez até pudesse colocar mais uma aí, né? Mas assim, a gente vai carregar mais do que 4 ou 5 ordens em um par só. É uma coisa que a gente pode pensar. A gente pode fazer a análise de todos os pares, sem colocar nenhuma ordem, e aí depois voltar a todos eles, ou voltar nos que a gente achar mais interessantes, se a gente resolver que a gente quer arriscar aí umas 5 entradas, umas 6 entradas essa semana, esse daqui seria um dos candidatos. Eu até vou deixar ele aqui de lado aberto aqui, vamos trabalhar em cima de outros pares aí. A gente estava no Euro GBP, vamos lá. Euro JPI, como a gente está? Vamos ver aqui no mensal. Ver que aqui, olha a situação. O que a gente tem aqui? Vocês estão vendo que ele está trabalhando mais ou menos na região intermediária do canal, né? Então, por enquanto, a gente não faria nem compra nem venda aqui. Mas olha que interessante. Se você ver, você tem uma linha de tendência de baixa aqui, né? E você também tem uma outra linha menos íngreme de uma tendência de alta, né? Pegando pelos fundos anteriores aqui. Ou você pode até vir, né? Pensar aqui, se ele tivesse feito essa mais íngreme, rompeu ela, mas essa, né, ela ainda é menos importante do que essa mais antiga aqui, vindo lá de trás. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fechando um triângulo, né? Você vê que ele está diminuindo o range de trabalho aqui, né? Olha o comprimento dessas pernas aqui, né? Olha o tamanho dessa pernada de alta, o tamanho dessa pernada de baixa. Aí, ele faz uma menor, depois uma outra menor ainda, ou seja, cada vez que ele sobe, cada vez que ele desce, ele não consegue, cada vez que ele sobe, ele não está conseguindo renovar o topo anterior, né? Ele não está conseguindo nem chegar perto. E quando ele desce, ele também não consegue renovar o fundo anterior. Ele está fazendo topos cada vez mais baixos, ao mesmo tempo que ele está fazendo fundos cada vez mais altos, e ele está se espremendo, né? Isso aqui está
acumulando uma força, um potencial de explosão para uma hora isso daqui provavelmente explodir um movimento forte, ou para cima ou para baixo. Né? Ainda não está no momento, por enquanto a gente vai esperar para ele deixar ele andar para ver o que acontece aí. Euro com Nova Zelândia, a gente está bem na média de 200, acima um pouco da região central do Capizak, mas como ele tem esse histórico aqui antigo aqui, né, que pesa ainda no cálculo da média de 200, ele está colocando ela aqui nessa região do topo. Dá para a gente arriscar uma venda aqui com direção à média? Olha, como ele está em cima da média, né, eu prefiro não fazer nada. Só se a gente fosse realmente considerar esse histórico anterior dele, daquela puxada de alta absurda que ele teve lá em cima, né? Mas em 2007 ali. Mas eu prefiro não fazer nada. Eu só colocaria uma venda se ele fizesse alguma coisa parecida com o que ele fez aqui nesse evento aqui, em que ele rompeu o extremo do Capizak aqui, foi lá fora, né, do indicador, e aí sim, uma coisa bem tipo um elástico, né? A gente teria uma força muito grande magnética puxando, uma força elástica puxando ele de volta para a média de 200, né? Então, nesse par aqui, eu acho que eu só colocaria vendas ou compras se ele fizesse movimentos fora do canal do Capizak aqui, como ele, ou muito em cima da linha aqui, como ele fez anteriormente. Eu agora aqui, está muito em cima da média de 200. Uma compra aqui embaixo eu faria. Agora uma venda aqui onde ele está, né? Pode ver que assim, a gente vai estar considerando que é metade do caminho do histórico que ele tem lá anterior, né? Não vou fazer nada aí não. Deixa ele resolver vir aqui embaixo e a gente compra ele. Euro contra o dólar americano. Estamos no meio do caminho. Esse aqui, onde ele está agora, não dá para fazer nada. Ele pode ir tanto para cima quanto para baixo. GBP, dólar australiano. Estamos no meio do caminho, um pouquinho abaixo da média de 200. Se fosse arriscar aqui, seria o quê? Uma compra em direção à média de 200. Mas estamos muito no meio do caminho. A gente já perdeu o momento, né? O momento interessante era lá embaixo, né? Agora, o que é melhor fazer? É melhor esperar ver se ele vai completar esse movimento aqui, certo? Ele vai fazer uma pernada de baixa aqui completa, né? Se você projetar o comprimento da primeira pernada de baixa, considerar que ele fez um pullback aqui de 25, 30% desse primeiro movimento de queda, e aí você colocar essa mesma amplitude que ele desceu aqui, você transferir para cá a partir desse pullback, você vai trazer ele mais ou menos na região que ele já testou ali anteriormente, né? Aí sim, quando ele chegar aqui, aí fica interessante da gente fazer compras para cima. Então, hoje, por enquanto, nada a fazer nesse cara aí. Próximo, GBP, dólar canadense. Estamos no mesmo caminho ainda, estamos trabalhando na média de 200, mas estamos no meio do range, no meio do canal, não vamos fazer nada. GBP CHF, olha lá, estamos bem na posição ideal de compra, mas a gente já tem 3, 4, 5, 6 ordens de compra colocadas nele aqui, né? GBP JPI, estamos na mesma situação. Pode ver que mesmo com esse incremento das notícias ruins da pandemia, a gente ainda está em cima da mesma posição que a gente está aí há 3 semanas, 4 semanas, mais ou menos, né? Ou seja, quer dizer o quê? Que quando essa situação da pandemia começar a inverter, né? Ou quando a situação da Inglaterra com relação aos outros países, né? Ela resolvendo os problemas que ela teve com essa saída do Brexit, etc. e tal, vai fazer o quê? Aí sim ele vai começar a andar para cima, né? Então a gente já está numa posição boa aí. GBP contra a Nova Zelândia, esse é aquele que a gente está aqui no meio do caminho. A gente pode baixar para o semanal aqui para dar uma olhada, mas confirma que está no meio do caminho mesmo, bem em cima da média. Nada a fazer.
GBP contra o dólar americano. Ainda estamos. Você pode ver que todos os pares que tem o GBP como moeda base, ele ainda está na mesma posição que ele estava na semana passada, né? Não mudou nada, confirmando a região de compra ali. Nova Zelândia contra o Canadá aqui, vamos lá, dólar neozelandês contra o dólar canadense, esse gráfico é ruim ainda pra gente aqui, pelo histórico, né? O mensal, vamos ver semanal, como dá pra gente tentar analisar no semanal, no diário, melhor? Vamos lá, então no diário o que a gente tem? A gente tem a média de 200 do diário, mais as bandas de Bollinger, está dizendo o quê? Estou trabalhando acima da média, olha lá, no diário ele já tinha feito lá uma tentativa de rompimento da banda de Bollinger aqui, mas ele não chegou nem a fechar fora. E aí depois ele abriu dentro, ou seja, indicando queda, mas ele não estava vindo de uma tentativa muito forte de rompimento lá para cima, tal, né? O que ele está fazendo é o quê? Ele pode estar fazendo o quê? Só uma realização dessa pernada de alta anterior, que essa sim foi bem forte aqui. Então pode ser que isso aqui seja só um pullback, pegou apoio na média aqui, já está deixando uma barrinha positiva ali, pode ser que daqui ele vá para cima, tá? Então na situação que ele está aí hoje, mesmo trabalhando acima da média de 200, eu prefiro não fazer nada nele aí, tá? Nova Zelândia contra o franco suíço, a gente já fez, está numa posição aí meio duvidosa, né? Mas a gente já fez compras aqui com direção à média, né? Acreditando que ele está rompendo essa tendência de, essa tendência de baixa que ele veio aqui, né? Mas ele ainda está trabalhando dentro de esse range aqui dele, né? É um range meio tipo, ele vem trabalhando nessa diagonal, né? Ele vinha fazendo um canal de baixa aqui, como ele tinha feito um anterior lá no passado. Aí ele rompeu, fez uma jogada forte para cima e vem trabalhando de novo no canal. Aqui ele rompeu, voltou para testar. A expectativa que a gente tinha era o quê? Que ele fizesse uma outra pernada de alta forte aqui para cima, para daí voltar a trabalhar num futuro canal lá, né? Uma região mais acima, tal. Então já temos compra feita aí no local, ele não saiu do lugar ainda, vamos esperar. Nova Zelândia contra contra o iene, JPI. A gente está o quê? Abaixo da média de 200, olha lá, ele veio, testou aqui embaixo, voltou, né? Você vê que aqui pelo diário, vamos olhar, peraí, vamos olhar no mensal. No mensal, ele está ainda abaixo né, dentro da linha de tendência de baixa. Então, pelo mensal, a gente tinha falado que esse cara aqui, a gente ia esperar para ver se ele vem aqui no fundo, né? Para daí a gente fazer compras em direção à média. Mas aqui, se você olhar, como por acaso a gente abriu aqui no diário, o que ele mostrou aqui no diário? Aqui no diário ele mostrou que ele tinha, olha, ele chegou a tentar romper a banda de Bollinger aqui, né? Aí abriu uma barra positiva e voltou para a média. Mas ele não tinha feito um rompimento muito forte para fora da banda de Bollinger aqui. A banda de Bollinger está expandindo agora, né? Ela teve um estreitamento aqui e agora ela está começando a abrir, né? E ela pode estar abrindo e o preço pode estar vindo para onde nessa abertura? Ele pode estar vindo para baixo. Ele pode estar vindo, depois dele bater na média de 200 aqui, pode ser que ele venha fazer uma sequência de barras negativas aqui, acompanhando a abertura da boca da banda para baixo, né? Então, não sei, vamos esperar esse cara aqui, tá? Um movimento como este no passado aqui foi mais forte, foi mais significativo, olha. Ele rompeu a banda de Bollinger aqui atrás, ó, né? Ele fechou essa barra bem lá embaixo, aí ele deixou esse doji, ó, vamos pegar outra, aqui, ó. Ele fez essa barra aqui, fechando fora da banda de Bollinger, depois ele deixou um doji, depois ele abriu outra barra dentro da banda de Bollinger, uma barra positiva. Isso aqui foi um sinal de compra. E a compra foi boa, olha lá, foi lá batendo na média de 20, lá para cima, né? Agora aqui, esse rompimento já não foi tão significativo. Então, já não tem a mesma força do que teve aquele sinal anterior. Por enquanto, a gente não vai fazer nada aí também, não. Vamos lá, joga para o mensal. NZD contra o dólar americano.
a gente está aí. Ele também está testando, fez um rompimentinho, né, da linha de tendência de baixa. Chegou a fazer? Não, né? Nem chegou a fazer ainda. Então, esse cara aqui também, a gente vai esperar para ver se ele vai continuar respeitando esse movimento que ele tem feito aí, né? Esse zigue-zague aqui, ele vem, ó, ele estava trabalhando mais ou menos nesse range aqui, respeitando a linha de tendência de baixa. Aí ele se deslocou para um range um pouquinho mais baixo e vem aí, mais ou menos testando a linha de tendência de baixa, respeitando ela. A probabilidade maior dele continuar fazendo o quê? Continuar fazendo isso. Né? Vindo, testa a linha de tendência de baixa, vem, de repente ele rompe um pouco mais para baixo, né? E começa a trabalhar num outro range um pouquinho inferior aqui, do mesmo jeito que ele fez aqui, e vem descendo de range em range, descendo degrau, assim, né? Então, para a gente, eu só arriscaria fazer uma compra aqui se ele vier aqui na base do canal, né? Vier aqui no, como ele veio e testou aqui o rompimento e falhou uma vez, vamos ver se ele faz isso novamente aqui, né? Então, hoje nada fazendo esse cara aí. Cadê? SP500, na verdade, não deveria nem estar aqui, esse ativo, tira ele daqui. Cadê? Vamos lá. USD, dólar canadense. Tá muito próximo da região central ali, no meio do caminho ainda, né? A compra, a venda boa teria sido, né, 6, 8 meses lá atrás, tal. Agora ele já veio, agora tem que esperar ele andar e ver para onde ele vai. Se ele vai subir de novo lá em cima ou se ele vai romper isso tudo aqui para baixo. O SDCHF tá naquela posição de ficar fazendo esses testes no fundo, né? Como ele já fez aqui. Aí agora ele vem fazendo pequenos testes aqui com direção, né? Com possibilidade de compras com direção aí a média de 200 que está vindo lá em cima, né? A gente já tem vendas na posição onde ele está hoje. Ele ainda não evoluiu aí, ele não foi nem muito negativo. Opa, acabei puxando o stop loss sem querer aqui. Ele não foi, cancela, sem nada de stop loss aqui. Ele ainda não veio nenhum movimento negativo, né, significativo ainda contra a gente. E para a gente pudesse fazer uma outra compra mais embaixo aqui para né, para melhorar o preço médio, tem que esperar ele andar agora, né? E aqui o dólar americano contra o iene japonês, a gente está abaixo da média de 200, ele ainda não chegou aqui no fundo, nessa região de suporte, que ele já respeitou algumas vezes. O ideal seria esperar pelo menos ele chegar aqui perto do Kapizak aqui, mais ou menos nessa mesma linha de região de suporte, para daí a gente fazer uma compra para a média. Né? A gente já fez uma compra antecipada aqui, já com alvo para a média. Agora está muito perto da compra anterior que a gente já fez. Melhor é esperar ele ver se ele desce, para daí a gente fazer uma compra numa posição melhor ali. Então, nesse cara aqui, nada a fazer. Ou seja, resumindo, né, se a gente está considerando ser mais cauteloso agora nessa época do corona, se a gente está pretendendo colocar ordens em pares em que tenham tido um movimento bem significativo, diferente do que o mercado vinha fazendo nos últimos meses, para que a gente possa entrar com ordens em posições estratégicas muito vantajosas, né, para quando o mercado mundial voltar a ter um comportamento normal, tradicional e tal, e aí daí assim a gente tem um lucro muito bom. Nessa semana a gente não encontrou nada muito atrativo para a gente fazer. A gente encontrou, mas na verdade já tínhamos encontrado isso na semana anterior e as ordens já estão colocadas. O que a gente pode fazer? A gente tem 52 de 100, 48 ordens disponíveis. Tá, a gente pode dispor de uma meia dúzia aí e guardar ainda umas cerca de 40 ordens, mais ou menos, para caso a gente tenha aí uma movimentação grande pela pandemia e tudo, talvez desse para encaixar mais uma meia dúzia. Aí você pode fazer o quê? Voltar nesses pares, como por exemplo aqui o Euro GBP, que a gente comentou, caberia colocar mais uma ordem nele, já que ele está numa posição tão favorável quanto essa, colocar mais uma venda aqui, né, para a região da média de 200, ou a gente voltar aqui nos pares, por exemplo, os primeiros que a gente olhou, o dólar australiano, não, era aqui contra o CHF, também não era, deixa eu ver,
Por exemplo, esse aqui, que era o dólar australiano contra o neozelandês, ele está aqui no meio desse range, né, que a gente falou. Então, se considerar esse último rangezinho, teria que esperar ele andar ainda um pouco mais para ver se ele ia vir de novo no fundo aqui, para daí a gente entrar com uma compra. Mas ele está trabalhando bem abaixo da média de 200, né? Então, se a gente considerar que a média de 200 está aqui nessa região, se a gente considerar que este par ele teve um histórico aqui de décadas passadas trabalhando acima da média de 200, né? E agora ele está vindo trabalhar aqui. Então, assim, a gente está o quê? Se olhar todo o histórico desse par, vamos fazer um outro desenho aqui. Se olhar todo o histórico desse par, eu posso dizer que eu tenho uma região aqui, eu tenho uma região aqui do meio do caminho anterior, eu tenho uma outra região que ele trabalhou aqui agora, e se eu fizesse uma compra aqui e tivesse muito negativo para mim, ele podia vir numa nova região aqui abaixo. Ou seja, eu dividi esse gráfico em 4 regiões, né? Mais ou menos. 4 grandes regiões. Uma aqui, uma intermediária, esta outra aqui e uma possível futura região de trabalho aqui abaixo. Então, eu estou aqui, eu estou a 25% do caminho, né? Ou eu estou na parte, estou próximo da parte inferior aqui, com alvo para a região de 50%. Então vamos lá, eu posso dizer que eu estou né, a um terço do caminho para o meio aí. É uma questão de pensar se você está disposto a, vamos lá, se a gente coloca uma ordem de compra aqui agora e ela vier continuar muito negativa e vier aqui embaixo, eu vou ter ordem disponível para fazer uma segunda ou uma terceira ordem aqui embaixo para daí eu melhorar o meu preço médio e tudo? Eu vou. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma ordem nesse cara aqui e vamos fazer essa linha de tendência de baixo aqui, na verdade, ela está errada, né? Ela não existe aqui, né? Isso aqui é de outro desenho, não sei porque que veio parar aqui. Tira ela daqui. Vamos considerar que assim, ele está no meio desse range, ele tanto pode ir para baixo quanto para cima em relação à média de 20 que ele está, que é essa amarelinha aqui no meio, que ele está trabalhando aqui agora. Mas ele está abaixo da média de 200. Então, considerando pela média de 200 e pelo histórico anterior do par, eu vou entrar com uma compra aqui, agora, com alvo para média, para o topo desse range aqui. Se ele vier mais aqui abaixo e testar esse fundo aqui, eu vou pensar assim, ótimo, aí eu vou entrar com talvez 2 ordens aqui embaixo no futuro, uma para o mesmo região de alvo aqui e outra para um tempo mais curto, intermediário, para essa região do meinho aqui, né, desse range. É isso que eu vou fazer, só que se caso ele resolva já começar a andar né, em direção à média de 200 a partir de agora, eu já vou deixar uma ordem colocada aqui. Eu podia fazer o quê? Eu podia vir nos tempos menores e ver se ele está me dando um sinal de compra já, de reversão. Vamos ver no diário. O que ele fez no diário? Olha lá. Ele... Opa. No diário, ó, ele já fez já falhou um rompimento significativo na banda de Bollinger? Ainda não. Você vê que ele fez pequenas espetadas aqui e continuou descendo, né? Mas essa aqui agora, ó, foi a primeira vez que ele vinha aqui numa linha de tendência de baixa e ele fez esse pequeno rompimento aqui, né? Mas ele não mostrou muita força para cima. Então, pelo diário, ele só está me dizendo o quê? Que ele está cansando da tendência de baixa. Mas não mostrou força suficiente para subir ainda não. Pode ser que ele fique trabalhando num rangezinho lateral aqui ainda, né? Vamos ver no H4 como é que ele está. No H4, a situação é o que? Ó, ele veio, deu essa esticadona aí nessa pernada de baixo aqui, ó. Mas ele está começando a perder um pouco a inclinação dela, né? Vê que ela vem e faz uma curva suave aqui, né? E agora ele começou a fazer uma pequena consolidação mais gordinha aqui embaixo. Pode ser, será que ele está cansando? Mas as médias estão vindo ainda muito fortes apontadas para baixo, né? Será que se eu colocar uma compra aqui, o meu preço vai chegar na média? Ou será que se eu colocar uma compra aqui, o que vai acontecer é que a média vai chegar no preço?
né? Ele vai continuar andando de lado aqui para a direita só, e daí as médias é que vão continuar vindo aqui numa tendência de baixa até encontrar o preço mais aqui na frente. Tô achando isso mais provável do que ele querer fazer uma reversão e subir. Quer saber? Não vou fazer nada, não vou colocar ordem nenhuma aqui. Então o resultado é assim, hoje, quantas ordens novas eu abri nessa conta? Nenhuma. Esse é um dos pilares dos 4 pilares, né, que o Will Heine divulga. É você ter paciência. Vamos esperar a semana que vem e vamos ver se a gente tem algum movimento um pouco mais significativo para a gente tomar decisões melhores. Então, a última vez que eu coloquei ordens nessa conta fazem 10 dias e hoje eu não vou colocar mais nenhuma. Vou olhar essa conta, talvez eu não espere uma semana ou 10 dias. Vamos ver o que acontece com as notícias essa semana, né? Hoje é segunda-feira. Vamos deixar abrir a semana, dar uns 2, 3 dias. Talvez eu venha dar uma olhada aqui, ver se eu encontro alguma coisa que me encante a ponto de eu colocar aqui mais uma ou duas ordenzinhas, né? Mas, assim, vou te dizer, hoje não me deu vontade de colocar ordem nenhuma. A gente precisa colocar alguma ordem toda vez que a gente abre o gráfico? Não, não precisa. Então tá, deixa pra semana que vem. Por hoje é isso aí.